Pronto. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com o capacitor. Lembrando que todos os componentes que nós estamos utilizando, nós estamos medindo eles de forma externa, tá? O que seria a forma externa? Nós estamos fazendo as medições, aprendendo a trabalhar com o multímetro, né? Medindo elas, medimos já o resistor, medimos o varistor, correto? E de forma externa, ou seja, fora do circuito, né? Não estava na placa, estamos medindo componente por componente, beleza? Dessa forma a gente consegue até, no caso do resistor, a gente consegue saber a sua resistência, como que está, a sua tolerância, né? O varistor, a gente conseguiu ver se ele estava rompido ou não, né? Porque o varistor, se ele tiver rompido, porque ele já passou por uma situação, né? de uso, né? E o capacitor também a gente consegue medir de certa forma, tá, gente? A gente consegue fazer uns testes aqui. A gente vai precisar do multímetro para fazer esse teste. Vamos precisar, temos um outro componente aqui, tá? Que é um componente para descarregar o capacitor, que a gente vai utilizar. E temos o capacímetro, que ele é bem parecido com o multímetro, porém, ele é um aparelho que vai medir a capacitância do capacitor, ok? Que, igual eu falei com vocês na aula passada, a gente chegou a... Na aula passada não, né? Na aula que eu expliquei sobre capacitor. A capacitância é uma grandeza muito importante do capacitor, tá? Através da capacitância, a gente consegue saber se o capacitor está bom ou não, ok? Então, nós utilizamos o multímetro para medir o que, então? A tensão que está armazenada nele. Qual que é a tensão que está armazenada? Só isso, tá? Só que mais importante do que isso é a capacitância, porque através da capacitância, a gente sabe se o capacitor ele está com a sua principal função, né, boa. Tá? Se ele tiver com a capacitância ruim, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir guardar, ele vai perder o valor de tensão armazenado facilmente, né? E não pode, né? A sua capacitância justamente é isso, é a sua habilidade de armazenar a energia, né? Se ele está perdendo energia sem a necessidade de uso, é porque a sua capacitância está com algum problema, beleza? Então a gente vai usar esses três aparelhos aqui, tá? Então, a princípio vamos começar com o multímetro, beleza? Bom, o multímetro nós vamos utilizar aqui, ó. Nós vamos utilizar a tensão, logicamente, vai ser a contínua, né? Porque é um componente eletrônico e armazena a tensão contínua, tá? Então eu vou fazer o que agora a princípio? A princípio eu vou colocar, vamos ver aqui as medidas que nós temos, apesar que aqui nós temos uma capacidade de 35 volts, ele armazena 35 volts. Esse outro aqui, apesar de ser pequenininho, também é 35 volts. E o maior, 200 volts, tá? Então, o que acontece? Apesar desses valores altos, eu sei que eles não estão chegando nem em 3 volts, tá? Acho que deve estar todos descarregados. Então, eu vou colocar no valor de 20. Vou colocar no valor de 20 mesmo, que já dá para a gente medir. Aqui, ó, 20. Valor de 20 volts
na área da tensão contínua, ok? E vamos fazer as medições aqui. Igual eu falei com vocês durante a aula de explicação dele, né? Que o capacitor ele tem polaridade, né? O capacitor tem polaridade e ele tem a marcação, a faixa que indica a polaridade negativa, ok? Ele marca. Então, na hora de medir, o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, a ponta vermelha na negativa e a ponta preta na positiva, ao contrário, ele vai mostrar aquilo lá para vocês, ó, um sinal negativo. Ele mede normal, porém está mostrando que está invertido lá, o sinal de menos. Aí eu posso inverter. E aí ele vai sumir, olha lá, sumiu a ponta negativa. Ok? Esse capacitor tem uma carga de leve lá, ó. Ok? Tem uma carga bem baixinha lá. Não dá nem 1 volt. Tá? Qual que é? O grandão. Vamos medir um outro então. O tamanho médio, 35 volts. Vamos ver se tem alguma carga aqui. Tem uma coisinha também, bem de leve, né? Correto? Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Vamos medir o outro. Esse aí tá dando negativo ali, mas não é para dar negativo, não. Ele tá na posição certa. Será que ele tá danificado? Não, ele tá dando ao contrário. É invertida a polaridade dele. Agora é o seguinte. Não sei se eu já expliquei para vocês, né? Mas a maneira de medir um componente fora da placa, a gente pode... É difícil a gente encostar as duas pontas nos terminais sem ter contato com a mão, né? Beleza? Porém, a gente pode até segurar com uma mão. Aqui, ó. Estou segurando no terminal com uma mão. Tá? Agora acho que deu certo aqui. Beleza? E com a outra mão, em vez de eu segurar aqui, porque senão, dependendo do componente, se eu segurar com as duas mãos nos terminais, eu interfiro, né, com a resistência que eu tenho no corpo. Às vezes eu tenho uma carga, como fala? Estática acumulada, eu posso interferir. Então, assim, eu posso segurar com um dedo em um terminal e no outro eu só encosto, que aí eu não interfiro, tá? Beleza? Aí. Dessa forma. Nunca segurar com as duas mãos, né? Tá bom? Beleza. Então, nós medimos, vimos que está tudo bem baixinho as tensões. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou jogar uma pequena carga nesses capacitores. Através do multímetro, eu consigo fazer isso, jogar essa carga. E depois nós vamos testar se ele carregou um pouquinho mais. Beleza? E vamos testar também a sua capacitância, né? Se está ok, esses valores que está anotado neles aí, ó, se a sua capacitância está de acordo e se ele não vai perder a carga, né? Através da capacitância a gente já sabe se ele estiver muito acima, muito abaixo, se ele está prestando ou não, né? Essa capacitância. Tá bom? Então, beleza. Como que eu faço para jogar essa carga? Da seguinte forma. Nós vamos passar o multímetro, nós vamos passar para o ponto, esse ponto aqui, ó, ponto de diodo. Esse ponto de diodo, o símbolo de diodo aqui, a gente vai aprender ele ainda, né? Essa opção de diodo testa também continuidade. O que é continuidade? Ver se o cabo não está partido. Tá? Ver se nós testamos o varistor, foi nele. Testa se o varistor está rompido ou não. Certo? É o teste de continuidade, teste de diodo. E como que ele faz esse teste? Ele joga uma pequena carga elétrica. Então, nessa posição que eu coloquei aqui,
nas pontas, vai ter uma pequena carga elétrica. E através dessa carga elétrica, faz os testes de continuidade. Tá? Só que é bem baixinho essa carga que a gente nem toma choque se a gente encostar nas duas pontas. É muito baixa a carga. Então, através dessa pequena carga elétrica, nós vamos encostar nos terminais do capacitor. Vou encostar por uns 30 segundos. E nesses 30 segundos, essa carga elétrica vai passar pelos terminais do capacitor e certamente vai passar pela sua capacitância. Aí, passando pela sua capacitância, o que vai acontecer? Ele vai armazenar. Né? Ele vai fazer a sua tarefa. Ele vai armazenar essa carga, vai acumulando essa carga no capacitor. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui, por exemplo, o grandão, que é o que eu tirei de uma fonte de alimentação, já é velho. Vamos ver se ele vai carregar, né? Aí eu encosto nas duas pontas, vou encostar aqui, tá, gente? E vou ficar uns 30 segundos aqui tentando carregar. Então, vamos lá. Encostei. Aí eu vou ficar um tempinho aqui. Bom, eu não estou marcando os 30 segundos, né? Mas eu acredito que deve ter dado, né? Então eu vou tirar agora aqui. Então agora, o que nós vamos fazer? Vou testar agora, ver se ele armazenou alguma coisa. Tá bom? Vamos voltar o multímetro para a posição lá dos 20. Correto? Olha lá. Contínua, posição dos 20. Para medir qual que é a tensão que ele conseguiu armazenar. Esse multímetro está meio doido, né? Olha lá. Peguei ele aqui. Aí vamos medir. E aqui. Aí, ó. Vocês conseguem enxergar aí quanto que tá dando? Alguém pode me falar aí? Olha lá. Fizeram uma pergunta para mim aqui no chat. Deixa eu ver. O Jean. Se descobre quando não apita, né? Que o cabo está com defeito. Exatamente. Olha lá, o Jean mesmo está falando que deu 2,84. Então está com 2 volts, 0,84. Então essa posição do multímetro é exatamente isso. Só que esse multímetro aqui, ele não tem som sonoro não, tá? Só que aí o que acontece? O teste de continuidade, que é aquele teste de diodo, aquela posição de diodo, no caso de multímetro que tem o sonoro, né? Ele apita, né? Quando não tem continuidade, ele apita.
No caso, quando não tem o sonoro, ele vai mostrar uma certa resistência. Se ele ficar no 1, aquele 1 que fica direto, né? Aquele 1 significa que não tem continuidade, está rompido. E se na hora que eu encostar no cabo, nas duas pontas do cabo, e aparecer um valor de uma certa resistência, né? Que todo metal tem essa resistência, aí significa que ele não está rompido. Beleza? Então vamos lá. Deu 2 volts, ponto 84. Ok? Então nós conseguimos medir, conseguimos carregar um pouquinho. Agora nós vamos olhar a sua capacitância. Deixa eu só anotar aí, chegou agora, né? Agora há pouco, o Bruno. E o... Quem foi? Alessandro? Muito bem. Olha só aqui, ó, 330. Essa aqui é a capacitância dele, ó. 330 microfarad. Né? Então, nós vamos medir isso. Agora nós vamos usar o aparelho, o capacímetro. Tá? Vou colocar aqui na posição, já que é 300, vamos olhar aqui uma posição mais alta. Né? Tem o 200, vocês vão conseguir enxergar, né? Ah, tem o 200 e eu coloquei no 2000, porque o 200 não vai conseguir medir, porque o capacitor é de 300. Então eu coloquei acima, né? Coloquei dos 2000. Aí vai conseguir medir o valor de 300. Tá? A ponta preta eu coloco no terminal negativo e a ponta vermelha eu vou segurar aqui no terminal teoricamente positivo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o valor que está dando. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha lá. Essa é a capacitância atual dele, ó. Viu quanto que deu aí? 193. 193 microfarad. Isso significa o quê? Significa que a capacidade dele é 300. A capacitância dele é 300. Só que ele está dando 193. Aí vocês acham que esse capacitor, a capacitância dele está boa ou não? Não, né? Tá mais ou menos? Não, tá bem ruim, né? De Tá ruim. 300 para 193. É verdade. Aí o que acontece? Nisso ele compromete todo o circuito eletrônico, tá? Porque ele vai estar com a capacitância muito ruim e faz com que interfira, né, no circuito eletrônico, porque o circuito eletrônico, na verdade, é todo mundo junto, né? E isso faz com que até mesmo a placa nem ligue, dependendo da posição, na função dele, né? Em quem que ele esteja alimentando, ajudando. Quer ver? Ó, vou medir ele agora aqui de novo, para ver se aqueles 2 volts continua, né? Vamos ver, esse tempinho que nós paramos para medir a capacitância dele, vamos medir novamente a sua tensão. Olha lá, ó. Quanto que está dando agora? 1,55. 1,55. Olha para você ver como que caiu. Ele perdeu já, ó. Ok? Está perdendo a tensão sozinho. Né? Então, isso aí significa o quê? Significa que ele realmente está ruim. E agora eu vou Professor, Oi. só uma dúvida. Então, no caso, sempre você pega a ponta preta no negativo e vermelha no positivo, né? Isso, exatamente. Só que se Ah, você tá. inverter, não tem problema não. Só vai aparecer o sinal de menos lá na tela do multímetro. Mas Ok, outra dúvida aqui. No caso, igual você falou que a capacitância dele é de 300, né? Aí Uhum. sempre eu coloco a mais para ver se ele está dando a voltagem perto de 300. No caso, se eu colocar a menos, o multímetro, o capacitor não vai ler então não, né? Não, provavelmente ele não vai ler, ou ele lê um valor não tem nada a ver,
né? Não vai dar certo, não. Sempre tem que ter por acima mesmo. Ah, ok, entendi. Tá? Agora, esse aparelhinho que nós vamos usar aqui, nem precisaria, né? Mas é para descarregar ele, ó. Tá? Encostar nas duas pontas aqui para fazer descarregar a tensão dele. Ok? É interessante ter esse aparelhinho também, gente, porque o que acontece? Eu consigo descarregar com o multímetro também, tá? Como que eu faço para descarregar com o multímetro? Eu pego uma ponta e encosto nos dois terminais, uma única ponta. Encosto nos dois terminais. Só que não é aconselhável fazer isso com o multímetro, tá? Porque se tiver uma voltagem alta no capacitor, aí o que vai acontecer? Eu posso danificar a sua capacitância, né? A sua eficiência. Então, é interessante usar um aparelhinho apropriado mesmo, igual esse daqui é apropriado. Aí eu encosto cada ponta em um terminal. Beleza? Aí ele faz a descarga certinho. Tá? Bom, agora eu vou medir. Tá lá na tensão ainda, né? Vamos ver se realmente ele descarregou. Se for para zero. Olha lá, zerou ele, tá vendo? Beleza. Então nós testamos um capacitor, né? A gente vai passar para um próximo aqui. Então vamos, a gente já mediu eles, né? Tava dando bem baixinho, abaixo de 1 volt. Vamos pegar o menorzinho aqui, ó. Vou passar ele para a parte de continuidade. Ok? Para quem chegou agora aí, a gente coloca na posição de continuidade. Posição de continuidade, que é teste de diodo ou continuidade. Né? Porque para testar a continuidade de um cabo, para ver se ele não está rompido, partido, ele tem, nessa posição de continuidade, ele joga uma pequena carga nas pontas do multímetro. Né? E essa pequena carga, se a gente colocar no capacitor, como o capacitor tem a sua capacitância, né, a habilidade de armazenar carga elétrica, então ele vai absorver essas cargas elétricas das pontas para dentro do capacitor. E aí a gente vai conseguir depois medir qual que foi a tensão que ficou armazenada nele. Tá? Então colocamos lá na posição de teste de continuidade ou de diodo, né? Vou segurar aqui a ponta. Vou segurar aqui numa ponta, na outra eu só vou encostar. E vou ficar uns 30 segundos aqui para carregar ele, né? Vou jogar essa carga nele. Ele dá uma carga baixinha, porque nesses 30 segundos que nós ficamos, as pontas têm uma carga muito baixa, né? Então, vai acumular um valor bem baixinho mesmo. O outro grande acumulou 2,80 e pouco, né? Esse aqui também acho que vai atingir essa faixa, mais ou menos. Aí a gente vai testar depois. A gente vai passar para a posição de tensão contínua de novo, né? Para testar qual foi a carga de tensão contínua que ele acumulou. E depois usamos o capacímetro, né? Que é para medir a capacitância desse capacitor, para saber se ele está bom ou se ele está ruim. Mais um pouquinho. Bom, acho que tá bom. Então, fizemos aqui. Aí vou voltar lá para a posição da tensão contínua.
aqui. E vamos medi-lo, né? Coloquei na posição de 20 volts. E certamente ele não vai ultrapassar esse valor de 20. Esse aqui está dando quanto? 2.9, variando 2.88, 86, 85. Parece que ele está até baixando já lá. Né? Vamos medir a capacitância de uma vez, que eu acho que parece que ele está ruim também. Bom, a capacitância dele... Aqui, ó, 220 microfarad. Isso nós vamos testar. Se está bem, 220. Aí, voltando a falar novamente, né? Nós temos aqui no microfarad, nós temos o 200 e temos o 2000. Tá? O 200 vai estar abaixo, porque ele é 220. Aqui, ó. O 200 vai estar abaixo. Então, nós temos que passar ele, na verdade, é para o 2000. O 2000 vai medir ele certinho, porque temos uma... Né? Vou segurar em um terminal. Segurar a outra ponta. Esse daqui não está tão ruim igual o outro. Mas ele também não está muito bom, não. Está bem um pouquinho abaixo. Era para ser 220, ele está com 198. A capacitância dele está um pouco abaixo do que deveria estar. Beleza? Então, em relação a capacitor, igual eu falei para vocês, o mais importante é a capacitância, que é a habilidade dele, a principal função dele. Se tiver ruim, desculpa, gente. Aí, se tiver ruim, não adianta nada tentar usar esse capacitor. Vou medir ele de novo aqui, ó. Ele deve estar perdendo a tensão, né? Olha lá. 1.55 já. Caindo rapidamente. Então vamos descarregar ele de uma vez. Usamos esse amarelinho, né? Para fazer a descarregar, zerar ele. Muito bem. Vamos ver se ele zerou. Muito bem. Zerou. Esse valor que está dando aí, o multímetro parece que está dando sozinho. Deixa eu ver de novo aqui. Tem um pouquinho ainda que não está descarregando. Então ele está meio esquisito, esse capacitor. Esse valor já estava até dando já, né? Antes da gente começar a testar ele. E vamos para o último, né? Só que aí o que acontece? Nós estamos com 1 minuto só. O link vai cair. Então eu vou encerrar ele de uma vez aqui. E na volta a gente testa o último e já começa a nova matéria aí com novos componentes eletrônicos. Tá bom? Daqui a pouquinho eu já mando o próximo link aí para vocês. Até daqui a pouco, galera.